As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora começa o nosso debate. O Debate Melodia nesta oportunidade toda especial. Nesta sexta-feira, fechando então mais uma semana de debates, né? Hoje, dia 20 de setembro de 2013. Muito obrigado a você que já estava dando a liderança de audiência à nossa Melodia aqui no nosso Disque M e continua. Obrigado aí pela sua participação efetiva, sobretudo aqui no nosso debate, onde Deus tem proporcionado momentos maravilhosos, não é? E hoje não será diferente, pode ter certeza disso, tá bom? Você participando aqui através do 33250097, você online aqui no site da nossa Melodia, o melodia.com.br. O tema de hoje... Hoje, no Debate Melodia, o determinismo em alta. Muitas pessoas seguindo e muitos se decepcionando com Deus. Muitos dizem que nossa palavra tem poder. Se determinarmos com fé, de fato acontece? Tema de hoje do nosso debate, às 11, aqui na nossa Melodia. Pois é, e a sua opinião? Ela é muito importante, então fique à vontade para poder participar com a gente a partir de agora, externando aí a sua opinião aqui na nossa pesquisa do dia. Esse assunto em destaque já já e uma seleção convocada a gente poder debater esse tema, recebendo o pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, em Cascadura, do Ministério É de Deus, o pastor Davi Baeta, da nossa queridíssima Primeira Igreja Batista e Moça Bonita, Padre Miguel, o pastor Alessandro Alvarenga, da nossa querida Igreja do Nazareno em Nilópolis, e o pastor Humberto Rodrigues, da Nova Vida, na Ilha do Governador, no Maneró. Um timaço pra gente, então, discutir esse tema. Vamos então estar orando nesse momento. O pastor Humberto Rodrigues vai estar orando, então, abrindo esse nosso debate. Deus, mais uma vez, ó Pai, queremos iniciar esse momento aqui de debate, de conversa, de discussão, Pai, ó Deus, em Tua presença, te agradecendo por esta oportunidade, Pai. Colocamos este momento em Tuas mãos, nossas vidas, ó Pai, aqui que estamos nesta mesa, os debatedores, em Tuas mãos, para que o Senhor possa nos inspirar. A vida, Pai, do Teu servo, pastor Eliel do Carmo, à frente, como mediador desse debate. Usa Teu filho mais uma vez, como tem usado a cada manhã, a cada debate. Abençoe a direção desta rádio, abençoe nossos ouvintes, ó Pai. Ó Deus, tudo colocamos em Tuas mãos, pedindo a Tua inspiração sobre nós aqui neste momento, sobre toda a nossa família Melodia. Esta é a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Debate Melodia. Muito bem, vamos então ao nosso debate de hoje, o nosso debate desta sexta-feira. E você, claro, participando aqui com a gente, tá bom? A sua opinião sempre muito importante aqui no nosso debate. Começa então com o meu querido pastor Níger Martins. Pastor Níger, bom dia! Bom dia, colegas debatedores, um prazer renovado, uma honra estar aqui. É bom demais estarmos juntos, né? Esse é um tema que tenho certeza vai falar muito aos corações, porque fala muito ao meu, ele é super atual, sobretudo na igreja evangélica e na igreja evangélica contemporânea brasileira. Bom, vamos lá. É inegável que as palavras ela têm um componente emocional, um componente psicológico. Uma criança que cresce ouvindo do seu pai que ela é um inútil, que ela é um doente, que ela não vai chegar a lugar nenhum, é evidente que isso tem uma influência psicológica, que isso tem um poder psicológico, emocional sobre essa criança. Uma pessoa que diga dela mesma que ela não vai conseguir nunca nada na vida, que ela é uma infeliz, que com ela dá tudo errado, é inegável que isso tem, repito, um componente emocional, psicológico sobre ela. Ponto. Mas não é exatamente esse o tema. O tema é se existe um componente sobrenatural na palavra. Se a palavra é em si autorrealizável. Se ela simplesmente por ser dita, ela vai se cumprir. Se ela simplesmente por ser falada, ela vai se cumprir. Isso, na verdade, é um arremedo, né, do pensamento positivo que passou a ser chamado, né, denominado de confissão positiva nas igrejas evangélicas. Tem um monte de gurus dessa linha, sobretudo Kenneth Reagan, e há vários adeptos nas igrejas evangélicas. Eu, de forma alguma, estou questionando o caráter de quem quer que pregue a confissão positiva.
tá? Eu estou falando sobre a doutrina em si. Acredito que muitos têm as melhores intenções e acredito de todo o meu coração que muitos dos nossos ouvintes hoje que acreditam na confissão positiva têm as melhores intenções do mundo, né? Mas o que diz a confissão positiva? Que se você declarar, se você determinar, se você ordenar pela palavra que está sendo proferida, aquilo ali naturalmente vai se cumprir. Kenneth Hagin diz no seu livro, num dos seus livros, ele diz o seguinte, pastor Eliel, que ele recebeu diretamente de Jesus a fórmula da fé. E a fórmula da fé, segundo ele, que é o contexto, o alicerce da confissão positiva, do determinismo, é a seguinte: 1, diga a coisa. 2, faça a coisa. 3, receba a coisa. E 4, conte a coisa. Então você tem que dizer, eu vou vencer, vou vencer, vou vencer, vou vencer. E aí eu vou começar a vencer, 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 eu vou receber as vitórias, e então eu tenho que contar que eu recebi as vitórias. Mas olhe, vamos caminhar um pouquinho aqui, sem querer me alongar. Diz ele, deve-se usar palavras como decretar, exigir, reivindicar, declarar, determinar. E não se pode, em hipótese alguma, dizer, Senhor, se for da tua vontade. Porque se você falar isso, isso destrói a sua fé. Eu não criei isso aqui agora, eu estou lendo o trecho do livro dele. Um dos pastores mais conhecidos do Brasil, que também não vou citar, porque eu estou falando da doutrina e não da pessoa, diz: nunca use a palavra se for da tua vontade. Isso pode parecer espiritual e demonstrar uma atitude piedosa, mas, na verdade, não adianta nada e destrói a própria oração. Está no trecho do livro. Então, virou um misticismo evangélico. E aí, assim, mas e a fé? Porque na própria pergunta está dizendo isso. Se eu determinar com fé. O problema é que a fé, essa fé aqui, não é em Deus, ela é na própria determinação. A fé é na própria confissão positiva. Tanto que um trecho, quando Jesus diz, tudo que pedis crendo, tal, eles dizem que não é fé em Deus, é a fé de Deus. Como se Deus próprio tivesse uma fé. Deixa eu tentar explicar isso aqui, porque é até complicado de entender. O que argumenta a confissão positiva? Tá? Que Deus próprio tem uma fé na palavra. Então, por que as coisas acontecem quando Deus fala? Porque Ele crê no que Ele fala. Não é porque Ele é soberano, é o todo-poderoso. É porque Ele crê. Se eu também tiver a fé de Deus, ou seja, não é fé em Deus, é a fé de Deus, também as minhas palavras se realizarão. Mais uma vez, entenda, não é que crê que eu pedindo, Deus vai me dar. Se eu implorar a Deus, se eu suplicar a Deus, aí depois a gente desenvolve essa questão, né? E até os argumentos teológicos que eles usam. Mas assim, a fé não é em Deus, a fé não é na palavra de Deus, é um engano. É um sofisma dizer que é, porque não é. A fé é na confissão, é na declaração. Se eu declarar, como se fosse possível, vou vencer amanhã, vou vencer amanhã. Volto a dizer, para resumir aqui, desculpa o alongado aqui. Se um time de futebol vai entrar numa partida, é natural que você fale, pessoal, vamos lá, pessoal. É claro que isso tem um componente psicológico, mas é uma loucura, no mínimo ingenuidade, achar que o cara vai vencer, simplesmente porque, vamos lá, pessoal. É claro que isso tem um componente psicológico, mas daí botar fé nisso, misericórdia. Pastor Davi Baeta, muito bom também tê-lo conosco nesta sexta-feira, pastor Davi. Bom dia, querido. Queridos colegas debatedores, você falou logo no início, que Deus tem reservado momentos maravilhosos e eu me sinto muito bem, muito feliz por participar desses momentos maravilhosos de Deus aqui na Melodia, sob a sua tutela. Amém. E tendo lado a lado aqui homens de Deus que encaram com muita seriedade a palavra do Senhor e, claro, a responsabilidade, não é, que a gente tem com aqueles que estão nos ouvindo. Léo, sobre a questão, né, o tema em tela, eu penso o seguinte: Deus não nos chamou para determinar nada, Deus nos chamou para obedecer. Esse é o básico, não é? Esse é o básico da nossa fé. Deus não nos chamou para determinar nada, para dizer que temos poder para isso ou para aquilo. Ele nos chamou para uma vida de obediência, não é? Não uma obediência cega, mas uma obediência caracterizada por reflexões a respeito dele, sobre ele. E é através da obediência, veja bem, através da obediência que Deus compartilha conosco o seu poder, porque eu de mim mesmo não tenho poder para coisa alguma, absolutamente nada. A minha oração em si não tem poder nenhum. O poder está com quem responde e não com quem pede. Desde que, agora, há um lado a se considerar aqui, desde o momento
em que eu passo a obedecer a Deus, de alguma forma, para algum fim, ou para um fim específico, para uma missão específica, pode ser um dia, 2 dias, ou um mês, não sei, isso aí depende da própria agenda, do próprio calendário, do próprio projeto de Deus, ele pode compartilhar comigo do seu poder, para um determinado fim, para um determinado momento. Eu vou citar um exemplo bíblico, eu gosto muito desse exemplo, porque ele me coloca, ele me satisfaz, ele realmente me coloca dentro dessa premissa entre o determinar, desse binômio, né, entre o determinar e o obedecer. Quando Deus chama Moisés, não é? Depois que passou Moisés 40 anos lá no deserto, tendo vários momentos de reflexão e podendo aprender a respeito de Deus, depois que Moisés tem um encontro com Deus em meio à sarça ardente, não é isso mesmo? E ali Moisés questiona com Deus, Moisés não queria aceitar o projeto libertador de Deus para a vida dele, o libertador do povo de Israel para a vida dele. Num determinado momento, então, Moisés aquece. O que é aquecer ao chamado de Deus? Obedecer. Só que encarar Faraó, na verdade, o que Deus tinha em mente, e os livros de arqueologia, de história, enfim, de pesquisas nessa época do Antigo Testamento, sabe que as pragas que foram mandadas sobre o Egito, elas eram pragas que atacavam as divindades centrais da credulidade dos egípcios, não eram pragas aleatórias. Todas elas eram pragas que eram mandadas sobre divindades. E qual era a divindade maior do Egito? A divindade maior do Egito era o Faraó, que era a encarnação, não é, do Deus lá, soberano, Ra. Aí tem vários outros nomes, não é? Ele era a divindade maior. Então, Moisés ia, como um homem, travar uma luta, eu estou pegando a credulidade da época, travar uma luta contra uma divindade. O que Moisés precisava naquele momento? Veja bem, capítulo 7, verso 1 do livro de Êxodo, Deus fala: Moisés, eu vou revestir você com o meu poder, e você vai falar em meu nome, e o que você falar vai acontecer. Eu vou revestir você. Não é na declaração, como muito bem falou aqui o Níger. Não era na declaração. Era o compartilhamento do poder de Deus, porque, na verdade, ali ia se travar uma luta de divindades. O Faraó com os seus deuses contra Moisés, que era o representante de Deus e agora capacitado pela divindade. Agora, quando que Moisés recebeu essa capacitação divina? No momento em que ele aquece à vontade do Senhor, ele aquece ao chamamento divino, ele recebe o chamamento divino e passa a obedecer ao Senhor. Então, Deus não nos chamou para determinar, Deus nos chamou para obedecer. E através da obediência, Deus compartilha conosco do seu poder. O poder sempre é dele, a glória sempre será dele. Muito bem. Pastor Alessandro Alvarenga, muito bom também tê-lo conosco nesta manhã, querido. Bom dia, meu irmão. Eliel, bom dia aos debatedores, bom dia a essa multidão, essa massa que está nos acompanhando. Queremos aí agradecer o convite e realmente o que os debatedores, os nossos amigos pastores têm falado é algo que nós devemos apreciar, algo que nós devemos tomar muito cuidado, porque o Novo Testamento fala de pessoas que tiveram muita intimidade, que viveram uma aliança muito profunda com o Filho de Deus. Nós temos o caso do apóstolo Paulo, que ele teve a revelação do Evangelho da Graça. E esse homem ele teve a coragem de dizer o seguinte: olha, nós não sabemos orar como convém. Ele tem esse entendimento, ele fala assim: olha, eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu falo, porque muitas vezes eu penso que estou falando coisas certas para Deus, e o Espírito Santo muitas vezes me ensina que aquela forma de falar, ou aquela forma de me expressar, aos olhos de Deus, ao coração de Deus, não chega da forma como deveria chegar. Então ele fala: olha, a gente não sabe orar como convém. João, que foi aquele discípulo que teve a liberdade de Jesus de inclinar a sua cabeça sobre o peito de Jesus e sentir o seu coração, ele diz: olha, se nós pedirmos alguma coisa para Deus, se for da vontade de Deus, ele vai nos ouvir. Então foram homens que entenderam o seguinte, que Deus não depende das palavras do homem para agir. Deus é soberano. Então, se esses homens que viveram debaixo da graça entenderam, por que há tanta confusão no meio evangélico dessa questão?
Se Paulo tivesse tanto poder de determinar alguma coisa, ele determinaria que o espinho saísse da sua carne. Mas quando ele pensou em falar isso com Deus, Deus parou e falou assim: ô, quero te falar só uma coisa aqui. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Tá aí. Pastor Humberto Rodrigues, mais uma vez, juntos aqui na Melodia. Bom dia, querido. Bom dia, pastor Eliel. Uma alegria enorme estar aqui essa manhã mais uma vez, mais uma oportunidade aqui de passar esses momentos aqui junto com essa linda família Melodia, ao lado de homens de Deus, dos quais a gente aprende tanto ouvindo aqui eles falarem, e para nós é sempre um aprendizado, um crescimento. Pastor Eliel, muito bem, os que me antecederam aqui falaram muito bem. A gente, pelo que eu percebo, a gente vai caminhar todo mundo numa mesma linha de pensamento, compartilhamos da mesma ideia e da mesma interpretação dos textos bíblicos. E o problema é quando se confunde, quando a chamada citou, quando nós falamos, ouvimos aí, fala daquele que tem fé, e se eu então determinar com fé, assim acontecerá. E esse é o problema, essa é a ideia que muita gente tem. Quando a gente mistura duas coisas que são distintas, são diferentes. E quando a gente coloca a fé e essa questão do determinismo, do poder das palavras. Porque o pastor Níger aqui muito bem falou no início, né, na abertura do debate, que quando a gente fala sobre as palavras têm poder, e elas realmente têm um poder enorme, nós somos influenciados tremendamente por aquilo que vemos, por aquilo que ouvimos ou por aquilo que sentimos. E aquilo que falamos, aquilo que nós ouvimos, seja através dos outros ou de nós mesmos, evidentemente que traz um peso de influência. O texto bíblico fala sobre isso. O próprio Jesus diz, porque Mateus capítulo 12, versículo 37, diz lá: porque pelas tuas palavras serei justificado, pelas tuas palavras sereis condenado. E há diversos outros textos bíblicos que falam da importância e do poder da palavra. O problema é quando a gente confunde a interpretação disso e sai desse campo da influência psicológica, do peso que isso tem, a palavra de um pai para um filho, a palavra que tem aquilo que nós falamos, eu nunca vou conseguir, eu nunca vou ser nada, nunca vou ser ninguém, para aquilo de determinar, porque passa por um ponto, passa por um estágio, que eu já vi pessoas dando ordem a Deus. Dando ordem a Deus e líderes incentivando, dizendo assim: coloque Deus na parede, porque ele vai ter que atender aquilo que você falar. E aí Deus passa a ser o servo e nós passamos a ser o Senhor. Deus passa a ser o gênio da lâmpada que nos concede os 3 desejos, da qual aquilo que eu falar ele vai ter que fazer. E isso não tem respaldo bíblico em lugar algum. Como muito bem nós falamos, como muito bem já foi falado aqui, nós somos os servos. Nós fomos chamados para obedecer e não para dar ordem em Deus, e não para usar Deus como para a nossa vontade. O texto fala isso, nós não sabemos orar, pedis e pedis mal, pedis para esbanjar com os prazeres da carne, muitas vezes é isso. Eu diria o seguinte, para terminar essa primeira palavra aqui inicial, eu diria o seguinte: graças a Deus, Deus não faz tudo aquilo que nós determinamos. Seria uma loucura se assim acontecesse, nós não sabemos pedir. E aí nós precisamos olhar como Jesus como nosso modelo. Porque ele vai contra isso que já foi falado aqui. Não diga a Deus: olha, faz a tua vontade. Ao contrário, ele diz: Senhor, passa de mim esse cálice. Mateus 26, lá no Getsemane. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade. Ele deve ser o nosso modelo. Ele aceitou a vontade de Deus. Ele se colocou diante de Deus. Porque há muita gente que, por ouvir essas doutrinas erradas e falsas, influenciadas por essa teologia da prosperidade, que entrou no coração de muitos homens, que entrou na igreja evangélica brasileira, da qual determina que tudo vai acontecer segundo a nossa vontade, que Deus vai fazer todas as coisas que nós determinamos, que nós desejamos, que vai abençoar, todo mundo vai ser empresário. Eu já vi pessoas dizendo isso, procurando emprego, dizendo: não, porque eu não estou procurando emprego para ser empregado, porque agora Deus vai fazer com que eu seja patrão. Tomara, o problema é como é que vão ser todas as empresas se ninguém mais for empregado. Mas é essa doutrina que tem sido pregada em muitos lugares. Determina porque você vai conseguir. E não é isso que nós aprendemos na palavra de Deus. O Senhor, Deus é o Senhor.
Ele é soberano e Ele sabe o que é melhor para nós. Muito bem. Pastor Níger, o Claudinei de Rancho Novo participando aqui com a gente, dizendo, meus irmãos, existe uma grande confusão com respeito à determinação. O primeiro é que não se determina Deus, mas usa-se o poder de Deus, que ele concedeu aos seus filhos para mudar o mundo e ao redor. E isso é determinar. Outro é o questionamento com relação aos que não alcançam. Mas e aí? Eu também não prego a Jesus e muitos não se salvarão? Meus irmãos, com a palavra Deus criou todas as coisas e somos sua feitura, a imagem e semelhança que foi em Adão modificada, mas o novo Adão, Jesus, fomos reconciliados com o Pai. Para os que não creem, só lamento, mas permanecendo firmes com Deus, chegaremos junto ao céu. E aí, pastor Níger? O nosso amado, ele me dá uma base exatamente porque eu estava falando, tá? O único que tem uma palavra autorrealizável, que a palavra se realiza uma vez proferida, simplesmente porque foi proferida, é Deus. E ele cita isso aí. De fato, Deus disse, haja luz. Deus fala, haja luz, luz há. Acabou. Porque Deus é Deus. Deus é Deus. A partir daí, há uma soma de eufemismos, de enganos, e que nós acabamos incorrendo, porque isso é altamente atraente. Eu também gostaria muito aqui de poder pegar o meu cartão de crédito daqui a pouquinho, quando acabar o debate, ir no shopping aqui perto, queimar o cartão de crédito todo e depois falar, não, mas eu vou ser um grande empresário, como se eu pudesse simplesmente pela minha palavra, simplesmente pela minha intenção, pela minha colocação, e aí eu não preciso me capacitar, eu não preciso ser um cara muito dedicado no trabalho, etc, etc, etc. Mais uma vez, o determinismo, o eu determino, eu comando, eu executo, não está numa fé firmada em Deus, está firmada na própria declaração. E isso é fácil de provar. Por quê? Porque em todos esses casos não há uma necessidade, uma correspondência de vida, de uma correspondência no seu viver diário, cotidiano, que corresponda para que você alcance aquele objetivo. Né? Todos os textos citados, das argumentações pseudo-teológicas, da questão da confissão positiva, são facilmente, numa hermenêutica muito simples, resolvidos. Por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece, que fala muito, tudo posso. Se você pega um pouco, Filipenses 4, pega um pouquinho antes, o que o apóstolo fala? Tanto sei estar humilhado, de tudo. Veja que aprendi a viver contente do coração. Então, o tudo posso, eu posso ser humilhado e eu vou vencer. Eu posso passar fome, eu vou vencer. Provérbios 6:2, que é outro versículo que eles usam, quando diz assim, estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Você pegar o versículo primeiro, sabe o que está falando? Está falando de você ser fiador de alguém. Então você é fiador de alguém, está preso com o que você falou, rapaz. Cuidado, não tem nada a ver com uma declaração positivista. Gente, em nome de Jesus, é que a gente confunde. A fé em Deus, ela é tremenda e ela é soberana. Né? Tudo que pedirdes, crendo, receberei. Mas tudo que pedirdes, meu pastor Eliel e amados ouvintes, se eu estou pedindo, já está automaticamente explicitado que a soberania de Deus está prevalecendo. Eu estou pedindo, Deus dá ou não, segundo a sua soberania. Se é fé de verdade, a fé implica receber ou não receber. Galeria da fé, chamada Galeria da Fé de Hebreus 11, aqueles homens, diz lá, não viram a concretização da promessa aqui na terra, mas permaneceram por quê? Porque criam que tinha uma pátria superior esperando por eles. Então, se realmente é fé em Deus, então o resultado não é o mais importante. Porque a essência da fé não é o resultado, amados ouvintes da Melodia, família Melodia. A essência da fé não é o resultado. A essência da fé é naquele no qual eu creio e que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Essa fé positivista, essa fé da construção positiva, ela é fé na própria declaração, ela é fé no próprio homem, ela é fé em si mesmo e não é fé em Deus. Muito bem, pastor Davi, o Celso de Realego dizendo assim, a Cabala ensina, entre outras coisas, que a repetição de frases intensamente, como se aquilo que você quiser e você disser muitas vezes acontecerá. A Cabala, tanto do Velho Testamento quanto do Novo, usa os versículos mais conhecidos como forma de fé positiva. É isso, pastor Davi Baeta? Não, mas se você olhar de um ponto de vista psicológico, que já foi feita a distinção aqui, tem até razão. Não é? Eu cresci ouvindo e repetindo que eu era um neguinho feio de cabelo duro.
Sem brincadeira, é sério. E essa crença ficou impregnada na minha mente durante muito tempo. Eu cresci um cara tímido, medroso, não me aproximava de grupos, eu era na igreja sempre o cara afastado, até que um dia houve uma experiência de libertação disso daí, mas a repetição disso, psicológica, na minha mente, na verdade, me fez acreditar que eu era aquilo que as pessoas falavam. Então, nesse sentido, psicológico, a gente sabe, é matéria-prima que a gente trabalha, essas coisas aí no consultório. Mas essa repetição, tipo, pega o Salmo 91 e leia 3 vezes ao dia e você vai espantar maus olhados, ou tire uma xerox do Salmo 91, né? E coloca na porta de entrada aqui do debate e melodia, porque aí o diabo não vai entrar, e aquela coisa toda, na porta da igreja, na porta do quarto. Isso é invenção de moda. Eu queria, Léo, fazer uma segunda afirmativa, não é? Aqui. Deus não nos chamou para determinar nada. Deus nos chamou para o conhecimento. A minha primeira afirmativa foi: Deus nos chamou para obediência. A minha segunda afirmativa é que Deus nos chamou para o conhecimento. Eu fico empolgado, rapaz, quando eu leio sobre a vida do apóstolo Paulo. Empolgado. E a Bíblia do Níger está aberta aqui, e o capítulo 3, né, verso 10, é um texto, para mim, dos mais sublimes dos escritos paulinos, né, quando Paulo fala que o anseio dele era de conhecer mais a Deus e o poder da sua ressurreição. É de conhecer, ele não falou usufruir, ele não falou usar para fazer isso ou aquilo, ou usar no meu benefício, ele falou do conhecer. E a palavra conhecer na Bíblia é travar uma relação de profunda intimidade, intimidade ética, intimidade reflexiva, uma intimidade onde há um grau de racionalidade. Agora, quando você fala que deseja conhecer, né, a Cristo, o Cristo de Deus, o poder da ressurreição dele, você está dizendo o seguinte: cada vez mais que eu obedeço ao Senhor, a cada momento em que eu me submeto a Ele, a cada momento que eu busco conhecê-lo, eu vou trilhar o patamar da humildade. Porque o grande problema, Léo, eu vou falar isso à luz de uma pequena experiência pessoal. Eu creio que uma vez eu falei isso aqui, eu creio que falei isso aqui na Rede Melodia. Fui pastorear uma igreja, e quando cheguei na igreja, uma pessoa, membro da igreja, falou: pastor, o demônio tem baixado muito aqui na igreja. Eu falei: o negócio está feio por aqui, eu não devia ter aceito esse convite, devia ter ficado na minha igreja lá, só foram me falar isso agora. Mas essa pessoa falou: olha, mas se o demônio baixar em alguém, quando ele baixar, o senhor me faz um sinal que eu sou especialista em expulsar demônios. Eu tenho poder para expulsar demônios. E aquela pessoa expulsava mesmo, só que expulsava o demônio dos outros. Não é? O que rodeava ela e que fazia aquela pessoa, fazia ter uma língua muito grande, que fazia fofocas, intrigas e se misturava com grupos para falar contra isso ou contra aquilo, ela não expulsava dos outros. Isso levou uma vez a Rosângela e eu, a Rosângela é minha esposa, mas ela é educadora religiosa da igreja, então nas duas funções, o papel de esposa e como educadora religiosa, uma boa pessoa com quem a gente discute, e a gente chegou a essa conclusão. O grande problema é que esse poder que é evocado, que eu digo que eu tenho, me coloca na seguinte situação: é mais fácil dar ordem ao diabo do que obedecer a Cristo. Não é fato? É mais fácil dar ordem ao diabo, a Satanás, do que obedecer a palavra de Deus. É claro, meu amigo, é mais fácil chegar, juntar um grupão na minha igreja e dizer saia, 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 do que ir nos lugares onde as pessoas estão aí. Essa pesquisa atual que fala que o Brasil, o Nordeste em especial, um dos maiores consumidores de crack do mundo, ir lá e pregar o evangelho. É chegar ali no Rock in Rio, onde ontem uma banda lá com a cara de demônios, de morte, pregando lá contra, nas suas músicas, né, contra um tipo de cristianismo, e o pessoal aplaudindo, é chegar lá e pregar e anunciar Cristo para as pessoas. E é mais fácil eu estar dentro da igreja dando ordem para o diabo do que no mundo do diabo pregando a graça e o poder de Cristo. Então Deus não nos chama, na verdade, para determinar. Ele nos chama para nos capacitar através de uma relação de conhecimento íntimo e pessoal com ele. Muito bem. Eu quero voltar, e deixa eu ir para o intervalo, eu quero ouvir o pastor Alessandro, também o pastor Humberto Rodrigues também. A gente vai nessa mesma linha, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta, é rapidinho. Em 2 minutos a gente volta, não sai daí, tem muita coisa, a gente vai falar ainda sobre essa questão de fé, para que serve a fé,
né? A gente ainda vai falar ainda sobre essa questão da teologia, do determinismo. Se não seria um outro evangelho, porque bate frontalmente exatamente na coluna do cristianismo. Porque se não tiver fé, a fé verdadeira, não tem como se agradar a Deus. Então a gente já começa aqui num plano muito complicado. Na volta do debate, a gente vai falar sobre isso, tá bom? Não sai daí. Estamos apresentando Debate Melodia. Agora 11h35, aqui no nosso debate, de volta com a segunda parte desse nosso debate nesta sexta-feira. Muitos dizem que a palavra tem poder. Se determinarmos com fé, isso de fato acontece. É o tema de hoje em discussão aqui no nosso debate. Recebendo o pastor Humberto Rodrigues, pastor Davi Baeta, pastor Níger Martins e também o pastor Alessandro Alvarenga. Pastor Alessandro, vamos falar então aqui, porque eu usei exatamente a frase na chamada do debate, desde ontem que nós colocamos no ar a pesquisa, e eu usei exatamente aqui uma frase que normalmente quem se utiliza dessa questão e acredita e prega a questão aí da teologia da prosperidade fala: se determinarmos com fé, isso acontece. Eu usei exatamente isso aqui e foi proposital, para a gente distinguir o que é isso, o que é fé, até onde vai a fé, o limite da fé, porque conforme o pastor Níger dissecou aqui na primeira fala dele, trazendo inclusive trechos do livro de quem propagou isso praticamente no mundo inteiro e teve uma grande participação nisso, vai falar exatamente e vai quebrar um dos pilares do cristianismo, que é a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. A fé não vem ouvir qualquer outra coisa a não ser da palavra. Então sai frontalmente do centro daquilo que Deus e que Jesus pregou. Ou não, pastor Alessandro Alvarenga? Pastor Eliel, eu não me considero uma pessoa acomodada, uma pessoa parada, uma pessoa conformada com algumas coisas. Pelo contrário, eu me considero até uma pessoa ativa, uma pessoa que tem fé, uma pessoa que acredita nos sonhos, nos projetos e tem caminhado para alcançá-los. Mas eu também creio muito, e eu vivo debaixo de um texto da Bíblia que diz: lançai sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu não vou ficar me preocupando nas minhas orações de falar para Deus qual é o carro que eu quero, a potência do motor que eu quero e nem a cor do carro que eu quero. Porque se propagou dentro da confissão positiva que se você quisesse algo que Deus fizesse, você teria que ser muito específico. Se você não fosse específico, você não receberia. Então você tem que chegar para Deus. Deus, eu quero um carro vermelho, da marca tal, com a cilindrada tal. Meus irmãos, existem tantas outras razões ou tantos outros motivos para mim orar, que eu não vou perder o meu tempo de ficar falando para Deus. Se Deus me der condições, eu vou lá na concessionária, eu vou conversar com o vendedor e, diante da minha realidade financeira, eu falo assim: não, eu quero esse carro aqui. Tem prata, tem preto, tem branco. E eu creio e descanso. Ah, não, você não recebeu porque você não especificou. Não, você deveria fazer. Não, a minha fé não é uma fé que vai me confrontar com Deus. Quem sou eu? Paulo diz: eu sou a criatura, ele é o Criador. Mas essa fé que me move, que me levanta todos os dias, que me faz sair da cama, é uma fé de um Deus que irá me sustentar ao longo daquele dia para me ajudar a vencer qualquer tipo de situação que se levantar contra mim ao longo daquele dia. Eu confio na soberania de Deus, eu confio no cuidado de Deus, e Deus é fiel. Mesmo se o homem for infiel, Deus é fiel. Então, muita gente, não, porque eu sonhei com um carro vermelho, Deus vai te dar um carro vermelho. Não, meu irmão, Deus vai me dar aquilo que eu mereço, é pela graça de Deus. Então, às vezes as pessoas falam, não, que a fé tu tem que determinar. Não, a fé que a Bíblia vem dizendo é o seguinte: ela vai te dar condições de enfrentar as dificuldades que se levantarem. E você fala assim: olha, em nome de Jesus, com a força que Cristo me dá, que é uma das versões do tudo posso naquele que me fortalece, com a força que Cristo me dá, isso é fé, eu posso enfrentar qualquer situação, porque Deus está do meu lado. Deus não vai ser meu empregado para resolver. Se tiver que vir, é porque Deus sabe que eu tenho condições nele de suportar aquilo tudo. Muito bem. Pastor Humberto Rodrigues. Pastor Eliel, a fé, como disse aqui o pastor, vou passar aqui da palavra dele aqui, quando ele já, deixa que ele permitiu aqui ficar aqui no final da sua fala, que a fé, justamente ontem eu pregava numa igreja, e falava justamente isso: o momento onde nós mais precisamos da fé
não é quando eu compro o carro, quando eu saio da concessionária com o carro, como disse o pastor Alessandro. Seja ele vermelho, prata, preto, qual for a cor. Porque nessa hora o sonho se realizou, essa hora é a gratidão, é a alegria diante de Deus. A fé é justamente naquele momento em que as coisas dão errado. A fé nos sustenta a permanecer firmes na presença de Deus quando as coisas não saem daqui do jeito que nós esperávamos. É o texto de Abacuque, capítulo 3, verso 17, tão conhecido: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, nos currais, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas dos apriscos, e nos currais não haja gado, o profeta diz: todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. É o texto citado pelo Níger num determinado momento de Filipenses, capítulo 4, quando o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó: eu me alegro pelo cuidado de vocês que me enviaram recurso. Mas olha, eu não estou falando do recurso, não, porque eu aprendi a viver contente em toda qualquer situação. Ele está falando do contrário, ele está falando, mesmo que vocês não enviassem esse cuidado para mim, mesmo que vocês não tivessem cuidado de mim, Deus cuidaria, porque eu já aprendi a não ter nada e a ter alguma coisa. Aí ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. O contexto da história ali é Paulo justamente dizendo, não que ele podia ter alguma coisa, mas que mesmo que ele não tivesse nada, ele permanecia firme na presença de Deus. Então, a fé nos sustenta, nos ajuda a permanecer firme quando Deus diz não. Porque o pessoal dessa confissão positiva, eles esquecem desse detalhe, porque temos 3 respostas de Deus na hora da oração: sim, espere ou não. Porque o apóstolo Paulo, ele usa um próprio testemunho pessoal, também já citado aqui nessa manhã disso. Ele diz lá, olha, eu pedi a Deus para que me tirasse o espinho da carne, mas ele não fez isso. Ele disse, a minha graça te basta, para que eu não me exaltasse, para que eu não achasse que eu era alguma coisa, para que eu não achasse que a minha palavra é semelhante à palavra de Deus. Que a palavra de Deus cria, e a minha também pode criar. Não, eu muitas vezes sou... Deus diz isso, meus caminhos não são os vossos, meus pensamentos não são os vossos, meus pensamentos são mais altos, meus caminhos são mais altos. A nossa palavra não tem esse poder de criar como Deus criou. Deus criou. Deus, haja luz, houve luz. Não foi Adão que criou, não foi o homem. Deus não deu a Adão esse poder para criar, foi Deus que criou. Quando Adão é criado, tudo já foi criado, ele vai lá e participa. Deus nos chama para ser coparticipante da sua obra. Ele participa, é ele que dá os nomes lá aos animais, mas não foi ele que criou, não foi ele que determinou o que ia acontecer. Ele vem para cuidar daquilo que Deus criou. Então, a fé é essa que nos ajuda a suportar mesmo os momentos das adversidades. É Davi que diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Porque, infelizmente, pastor Eliel, que a gente não gostaria que assim fosse, mas tem gente que está enferma, vai determinar e não vai ser curada, vai falecer pela enfermidade que está. Mas se ela tem fé, ela vai falecer com a enfermidade que está, mas ela vai vencer a enfermidade dela, porque a morte será uma vitória para ela, vai estar na presença de Deus. É isso que a gente aprende na palavra de Deus. O problema é quando a gente coloca o mundo aonde estamos. Antigamente, a igreja falava mais dos céus. Hoje a igreja fala muito da terra. E ficou tão bom ficar na terra que a gente nem quer mais ir para o céu. Porque aqui está tão bom que a gente quer ficar aqui. Eu determino e a coisa acontece do jeito que eu quero. Como diz o texto, os ensinos citados pelo pastor Alessandro, que eu tenho que determinar a cor dos olhos do namorado ou da namorada que eu quero, porque senão eu não vou ganhar. Infelizmente é isso. Então, e tudo isso baseado em seitas orientais, que falam dessa confissão positiva, como muito bem já citamos aqui. Então, a fé nos ajuda sim, a fé é importantíssima, a fé é a base da nossa vida cristã. Sem fé ninguém agrada a Deus, sem fé ninguém é cristão. A fé nos sustenta para que a gente passe pelos momentos de adversidade da nossa vida, continuando a confiar em Deus. Muito bem. A Luísa de Botafogo participando, mas eis uma pergunta. Se nesse momento da graça todos pregam o que querem e criam várias interpretações para a palavra, por que não acreditariam no poder da palavra? Afinal, muitos assim creem por causa da voz profética, onde só devemos abençoar. Por fim, é um grande balaio de gatos que estão fazendo com a palavra de Deus, diz aqui a Luísa. Obrigado, Luísa, pela sua participação. O ouvinte participa aqui com a gente aqui, pastor Níger. Diz o seguinte, o exemplo de determinação vemos na passagem de Pedro e João, na Porta Formosa. Segundo o ouvinte, eles não oraram, mas determinaram que levantasse e andasse. Hein, pastor Níger? Posso falar? Pode, vamos lá. Se você pegar o texto, diz assim, o que eu tenho te dou.
né? Em nome de Jesus, Cristo levanta e anda. Então, o que eu tenho, te dou. Havia um revestimento de poder neles, já citado aqui tão bem por pastor Davi Baeta, e então eles exercem essa autoridade que Jesus deu. Em nenhum momento a fé é em cima da confissão, é em cima de uma declaração. Há uma vida atrás, é a ponta do iceberg. Atrás da declaração, há uma vida diante do altar de Deus, há uma vida de comunhão com Deus, há uma vida aos pés do Senhor. A confissão positiva, ela chega a ser ofensiva a Deus e a muitos cristãos verdadeiros. Ela chega a dizer que o crente que está enfermo, fisicamente falando, ou ele está em pecado, ou é porque ele não tem fé. Ora, isso é uma ofensa à soberania de Deus e a lisura e a piedade de tantos homens e mulheres de Deus. O problema fundamental vai ser quando chegar o dia da angústia. Davi diz no Salmo 3, quando ele está sendo perseguido por todo mundo e até por Absalão, né? E aí, num dado momento, diz, muitos dizem, não há salvação em Deus para ele. É quando o diabo sopra no meu ouvido que dessa, nem Deus me livra. E aí no versículo 5, no Salmo 3, ele diz assim, deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustenta. Nossos ouvintes sabem o que é isso. Há dias na vida que mesmo você sendo cristão, tu só levanta pela graça de Deus. Tu só levanta pela misericórdia de Deus. Tu levanta porque fala que Deus me sustenta. E isso é fé. E isso é fé, enfrentando a adversidade, enfrentando a luta, enfrentando a angústia, enfrentando a enfermidade. Isso é fé, o grande perigo, pastor Eliel. E aqui estamos diante de algo muito significativo. Não é uma coisa tão apenas uma passageira. O Dr. Paul Yong-Cho, pastor da maior igreja do mundo, na Coreia, foi que começou essa questão da quarta dimensão. Você imagina a cor dos olhos da pessoa que você quer, você imagina a cor do cabelo, você tem que assim especificar cada um dos detalhes e vai virando um espiritualismo cristão, um misticismo evangélico. A fé vai cada vez mais saindo da pessoa de Cristo, da soberania de Deus, e ela vai se deslocando para uma vida que basta determinar. É a fé simplesmente na declaração. E aí é tudo isso que estamos falando. E aí, pastor Davi, o Valdez de Santos Dumont, Minas Gerais, dizendo Elias era um profeta que nunca profetizou em nome do Senhor. Ele profetizava em seu nome próprio. Viu? E Deus confirmava, disse ele a Acabe, pelas minhas palavras, por 3 anos não vai chover, e não choveu. Josué orou e determinou que o sol parasse e a lua se mantivesse no seu lugar, e Deus cumpriu. E aí, pastor Davi Baeta? Seria interessante que ele observasse no livro de Reis, a primeira expressão de Elias, quando ele vem, capítulo 17, do livro de Reis, primeiro livro de Reis, quando Elias aparece em cena. Enquanto eu estou pegando aqui a Bíblia para ler, para que não faça uma paráfrase, não é? do texto, uma mera paráfrase, eu não preciso, por exemplo, durante meu sermão, estar dizendo assim, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. Absoluto, eu vou ficar o tempo todo, palavra de Deus, aí a pessoa vai saindo, vai todo mundo embora. Eu posso chegar e falar, meus irmãos, segundo a palavra de Deus, aí discorre sobre aquele assunto que é a palavra de Deus e todos vão saber que ali está sendo pregada a palavra do Senhor. Quando Elias aparece em cena, a primeira palavra de Elias, quando ele aparece em cena, capítulo 17 de 1 Reis, verso 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Isso aqui é clássico. Essa expressão, a nossa versão, tão certo como vive o Senhor, na verdade, assim, é uma boa tradução, mas a melhor tradução, ela se encontra no contexto da teologia do Antigo Testamento, quando fala assim, em nome do Deus vivo, em cuja face estou, eu vou falar isso, isso, isso e aquilo. Agora, ele não precisa ficar repetindo isso 10, 20, 30, 40, 50 vezes, porque a base já está aqui. No surgimento dele, ele proclama que ele fala em nome de um Deus vivo, não dos deuses mortos que Acabe e Jezabel, mais Jezabel do que Acabe, tinham introduzido no reino do norte, no reino de Israel. Penso que tentei responder. Essa questão que você levantou um pouco antes, que o pastor Alvarenga e Humberto discorreram, também me chama muito a atenção. Pastor Léo, eu participei de um congresso interdenominacional, diga-se de passagem, muito abençoado, e eu fiz uma palestra a respeito do meu estado de saúde, da minha doença. O tema é tenho uma doença, mas não estou doente. Fui convidado para fazer aquela oficina,
E oficina, você faz uma palestra, no final você dá margem para o pessoal perguntar. Rapidamente, no final da minha fala, várias pessoas falaram e um pastor se levantou. Não estou julgando intenção, porque para mim a intenção dele foi a melhor intenção desse mundo. Foi de me trazer conforto, de me trazer paz, mas a palavra em si me trouxe um certo desconforto, Ele falou, eu acho que você precisa ser mais ousado e mais determinante na sua oração. Você precisa de maior ousadia na sua oração. E se você for mais ousado, Deus vai lhe curar. Me vieram à minha mente dois textos. Né? Um que foi terminado de falar aqui pelo querido Humberto, quando ele frisa, Paulo orou ao Senhor 3 vezes, e Deus disse, não vou curar. E me faz lembrar um texto que um leproso chega para Jesus e fala, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Aí Jesus, quero ser limpo. E limpou o camarada. Quem tinha mais fé? Paulo ou aquele leproso? Não é uma questão de fé, é uma questão da vontade de Deus, da determinação de Deus. Eu, quando olho, Léo, e ouço aqui a palavra dos colegas aqui à mesa, ela se encaixa perfeitamente na minha experiência com Deus. Né? Eu poderia chegar para Deus e falar, Deus, eu quero ser curado desse câncer. E se Deus não curar, eu vou ficar decepcionado com Ele. A minha oração para Ele é, Deus, eu te louvo por esse dia, eu te louvo por esse medicamento, eu te agradeço porque o Senhor tem dado condições, não é, de eu ser tratado pelo plano de saúde, pela bênção da minha igreja. Quer dizer, eu agradeço a Deus por tantas coisas que Ele tem feito, porque se Deus quisesse me curar desse câncer, Ele curaria. E o poder seria dele. Mas quem sabe eu usasse mal o poder de Deus e começasse a dizer por aí afora que eu sou o cara, eu sou o camarada que invoquei o que Paulo falou, para que eu não me ensoberbecesse, Deus colocou um espinho na minha carne, porque Paulo sabia da sua capacidade de vaidade, de orgulho. E ele interpretou exatamente assim. Então, é por aí. Eu acho que não é questão de você ter mais ousadia ou menos ousadia. É claro que nós devemos ter ousadia para chegar no Santo dos Santos. Mas a sabedoria de Deus é multifacetada. Ele sabe o que faz e cabe a gente estar submisso a ela. Muito bem. A Nédia Galvão, de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, participando, dizendo ali, o grande problema é a definição de fé nos nossos dias. Fazer acontecer o que eu quero. Não compreendem o verdadeiro significado da fé bíblica, tão evidente em suas páginas. A fé ensinada nas Escrituras não está em voga hoje na igreja. A igreja está muito interessada no aqui e agora. Foi o pastor Humberto que falou exatamente sobre essa questão aqui. Bom, estamos caminhando então para o final do nosso debate. O pastor Alessandro, para quem está agora muito chateado com Deus, porque determinou a vida inteira, fez, aconteceu, e aquilo que ele estava esperando, aquela expectativa, foi frustrado, ele não quer nem saber de Deus, hoje já falou até que é ateu, não quer saber o que fazer agora, e está ouvindo a gente agora, hein, pastor Alessandro? Se for pela confissão positiva, ele tem que perdoar Deus, né? Para Deus perdoar ele. Mas, na verdade, falando sinceramente, a gente tem que aprender com o apóstolo Paulo, tem que crescer. Deus é soberano. Se você acha que deu errado, eu acredito que lá na frente você vai ver que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E, sinceramente falando, eu falarei para essa pessoa, amadurece, cresce, e falo para ele o que Davi falou para o seu filho Salomão, porque as coisas seriam difíceis para ele. Ele falou assim, seja homem, seja maduro, cresça com as experiências e não fique pelo canto reclamando porque as coisas deu errado. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez esse ouvinte possa até não gostar do que eu estou falando, mas eu quero ser boca de Deus, lábios do Senhor para ele falar assim, olha, meu querido, amadureça, para de ficar de bobeira com relação a Deus, porque Deus quer o melhor para você. Sempre vai querer o melhor, mesmo que na tua concepção aquilo não tenha sido o melhor. Pastor Humberto Rodrigues. Professor Léo, eu entendo que isso, na verdade, o tema, o que nós estamos falando aqui hoje, é algo muito mais sério até do que talvez alguns possam entender e compreender. Jesus, quando ele é perguntado em Mateus 24 sobre o fim dos tempos, a primeira palavra dele é: vede que ninguém vos engane, porque os últimos tempos será marcado por isso, por enganos, por falsos evangelhos, por coisas que parecem a verdade,
mas que não são a verdade, são ilusão, são engodo, são mentira. E isso é um engodo, isso é o desvio da fé, como você muito bem falou, pastor Léo falou, é o desvio da fé. Pastor Níger citou isso aqui o tempo todo do nosso debate, é desviar a fé da pessoa de Cristo para a própria fé da pessoa. É a fé na fé. Eu creio que a minha fé vai me curar, não é mais Deus que cura. Então eu creio que a minha confissão vai curar. E isso é um desvio da fé, isso é um desvio do verdadeiro evangelho. Porque se o determinismo pudesse de fato mudar as circunstâncias, o Estevão não morreria apedrejado. Os homens, os nossos pais da fé, da igreja, os nossos que começaram a nossa caminhada dentro da igreja, não sofreriam tanto quanto eles sofreram. A história de sofrimento pelo início da caminhada, por tanta perseguição que tiveram. Então, a verdade é que isso é algo muito parecido com o Evangelho. Como a gente percebe, os argumentos daqueles que defendem, inclusive de alguns dos nossos ouvintes que nós amamos, e como nós dissemos aqui, nós não estamos falando da índole e do caráter de quem prega essa mensagem, apenas da sua teologia, que é afastada da verdadeira teologia bíblica, daquela de Deus. Então, o problema é quando nós acreditamos, como já foi dito aí, não, mas eu creio. Se você não crê, o problema é seu. O problema é naquilo que nós cremos. Em que nós cremos? No que você está crendo? Onde você está botando a sua fé, a sua confiança? Você está botando a sua confiança em Deus? Ótimo, isso é fé. Mas você está colocando a sua confiança apenas naquilo que você fala, na tua capacidade de criar, isso é vazio, isso é nada. Isso é engodo, é mentira. Então, isso é o perigo dessa história. É o engodo, é a mentira do diabo. É algo que parece o Evangelho, porque usa a palavra de Cristo para enganar. Mas, na verdade, não é o Evangelho, porque o Evangelho é o Evangelho da cruz, é o Evangelho da obediência, é o Evangelho da submissão, é o Evangelho, às vezes, do sofrimento. Eu não sou adepto do sofrimento, mas é o Evangelho, às vezes, da lágrima, da cruz. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim, disse o Senhor. Então, é esse o cuidado que a gente quer deixar aqui para os nossos ouvintes. Muito bem, pois não, pastor Níger. Com a sua permissão, pastor Eliel. Filipenses 4:7, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Uma coisa é você ter paz quando vai tudo bem, outra coisa é ter paz quando não vai bem, mas você entende, e outra coisa é paz quando não vai bem e você não entende. Nós estamos vendo hoje um momento, a esposa de um pastor do ministério ao qual eu pertenço, foi fazer uma cirurgia bariátrica, ela tinha 37 anos, ela passou pela minha cirurgia, deu problema, passou para a segunda, deu problema, tudo assim, em 15 dias ela faleceu. Aos 37 anos de idade, cheia de vida, deixou os filhos, uma menina de 10 anos, uma menina de 15 anos, um rapaz de 19. Aí você pergunta assim, no enterro que eu mais ouvia, pastor Eliel, assim, pastor, por quê? Pastor, por quê? E eu respondia, queridos, eu também não sei. Eu não sei. Eu não vou inventar uma explicação aqui que eu não sei. A única coisa que eu sei é a paz que excede o entendimento. Está acima das compreensões. É aquela paz que ninguém sabe como é que eu tenho paz e nem eu mesmo sei como é que eu tenho paz. O que eu sei é isso é soberania de Deus. Se eu firmar nesse determinismo, fica uma coisa tão terrena, tão mesquinha. E aí, para finalizar, 1 Coríntios 15:19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Por que não tem determinando que eu vou ser cheio do Espírito Santo? Por que não tem determinando que eu vou ser cheio da graça de Deus, que eu vou para a glória, que pessoas serão salvas? É sempre determinando que eu vou ter isso, que eu vou ter aquilo, que eu vou ter aquilo. Pelo amor de Deus, é uma esperança completamente limitada às coisas terrenas e materiais. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Ponto final, gente, no nosso debate de hoje. Para reflexão, hein? Para passar o final de semana fazendo aí uma reflexão fantástica sobre isso que foi falado aqui nesse debate sexta-feira. Tem muita coisa para a gente falar sobre esse debate. Com certeza a gente vai estar voltando, então, a esse tema em breve aqui no nosso debate. Por hora, quero agradecer os nossos convidados de hoje. Essa mesa fantástica, maravilhosa. Meu querido pastor Davi Baeta, obrigado pela participação com a gente. É sempre muito bom tê-lo aqui. Você é o nosso presente, viu, querido? Obrigado, Léo, de coração. E para esse ouvinte, né, que escreveu no final, e para todos os demais ouvintes, para a minha vida, enfim. Eu acho que a gente deve fazer como Samuel fez. Fala, Senhor, porque o teu servo é o teu servo que ouve. Não é igual a ti, é o teu servo que ouve. Muito obrigado, Léo, pelo privilégio de estarmos aqui. Domingo de manhã estarei pregando sobre o tema Mais Notícias. Atenção, que o tema é Mais Notícias. Eu não tenho má notícia nenhuma para levar para a minha igreja. O tema que eu vou pregar é exatamente esse, dentro de uma série de sermões sobre o tema geral, a santificação e avivamento.
E nosso querido está na Rua Tirana. Número 28. Padre Miguel. Isso aí. E mando um grande abraço para você, para os debatedores, para esses milhares... Aliás, não posso deixar de falar isso. Para esse planeta de audiência. Que beleza! Um abraço à nossa querida professora Rosângela Mota. Um beijo muito carinhoso. Pastor Alessandro Alvarenga, sempre muito bom tê-lo aqui, viu, querido? Obrigado pela sua presença aqui, meu irmão. Obrigado, quero mandar um abraço para minha família, para o pastor Paulo Alexandre, para o Tiago Estrela que nos acompanha. E externar uma palavra de gratidão a toda a Rádio Melodia, porque no dia 7 de setembro nós comemoramos 47 anos e um rapaz estava se batizando e estava dando testemunho de que ele estava em depressão, trabalhando numa plataforma em Macaé e tentou sintonizar uma rádio evangélica, a única que ele conseguiu foi a 97. Glória e Deus falou ao coração dele, ele estava se batizando, curado, restaurado. E eu quero aqui externar para que toda essa multidão que está nos ouvindo, como tem sido uma ferramenta de Deus a Rádio Melodia. Deus te abençoe, Eliel, pastor Eliel, pelo seu trabalho. Obrigado, e toda essa equipe da Rádio Melodia. Maravilha. Rua João Pessoa, 469. Isso, cultos quintas e domingos, 8, 10, 5, 7 horas da noite. Você é o nosso convidado especial. Maravilha, beleza. Meu querido pastor Humberto Rodrigues, obrigado, meu irmão, pela participação com a gente. Pastor Eliel, eu que agradeço, é sempre uma oportunidade aqui, um prazer enorme estar aqui participando do debate. Eu quero mandar um abraço aqui, eu tive com algumas pessoas essa semana e justamente falando isso, são ouvintes do debate, pessoal lá do Sindicato da Construção Civil, pessoal lá é cristão e tem ouvido aí o debate, mandar um abraço para aquela turma. Ontem eu estive pregando na igreja de um amigo, de um irmão, pastor Cândido, ali em Parada de Lucas. Nosso grande mano. Verdade, a irmã Sônia Raposo aí falou, manda um abraço, estava lá com a camisa da Melodia, firme, alegre, enfim. Ele é um patrimônio. Grande abraço para toda a família lá de Parada de Lucas. E deixar um convite aqui pro pessoal da Ilha do Governador, esse final de semana nós temos ali um congresso dos adolescentes, nosso congresso anual de adolescentes, a nossa turma de adolescentes vai estar lá à frente dos cultos. Eu, domingo, vou sentar e vou ser abençoado aí, ouvindo tudo que será ministrado. Sábado nós temos peça teatral. Domingo de manhã uma mensagem que será pregada por um convidado nosso que vai estar lá ministrando a palavra de Deus. E domingo à noite, a nossa turma, os nossos adolescentes, também vão estar ensinando uma peça teatral lá na igreja. Vai ser uma festa. Então eu queria deixar o convite para você que não tem uma igreja na Ilha do Governador, nos faça uma visita. Estrada Governador Chagas Freitas, número 265, no meio de uma obra ainda, com algum desconforto, mas servindo a Deus ali naquele lugar. Maravilha. Obrigado, pastor Eliel. Grande abraço para toda a sua equipe, para essa rádio linda aí, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Humberto. Aqui o pastor Samuel Xavier da Praça Seca, dizendo parabéns aos debatedores estarem afinados quanto à palavra de Deus, um assunto tão bem explicado, sem variações de dúvidas. Glória a Deus. Outro registro aqui que eu queria fazer, André Martins de Correias, dizendo assim, quero agradecer a Deus por esse debate, pois Deus acabou de falar comigo sobre fé. Está agradecendo aqui, viu? Glória a Deus. Obrigado, tá, minha querida Andréia? O Dailton de Maricá também compartilhando aqui, agradecendo aqui, parabenizando os debatedores. Sensacional aqui, viu? Muito obrigado aí pelo carinho de vocês. Muito obrigado mesmo. Continue orando pelo debate, tá bom? Lembrando que logo mais às 9h30 da noite tem o nosso Cristo em Casa. Um grande culto para a glória de Deus. Estará pregando o pastor Manassés Brito, da Assembleia de Deus do Campinho. Sua graça, hein, pastor Manassés? Aquele abraço. Pastor Níger, obrigado, irmão. Eu agradeço, pastor Eliel. Queria agradecer a Deus pela melodia. Você sabe que tem uma frase eu estou ouvindo em alguns lugares. E quarta-feira agora eu fui pregar em Itaboraí e ouvi de novo. Quando acabou o culto, uma pessoa chegou para mim e falou: você não é o pastor da melodia? Eu estou virando o pastor da melodia. Olha que honra, né? Tal face é a audiência. Não, é impressionante. As pessoas associam o nome por causa da melodia. Impressionante. É de fato impressionante. Então, meu agradecimento a Deus pela oportunidade de estar aqui. Lembrar que amanhã, esse mês, nós chamamos nossa igreja mês de Débora. Amanhã tem um passeio para as mulheres para um sítio de Itaboraí. E semana que vem tem encontro de mulheres lá no Recife. As mulheres estão se deslocando para o Nordeste. Papai do céu abençoe a todos. Mais uma vez, uma honra estar aqui. Deus dê paz a todos. Amém. Obrigado, pastor Níger. Quero agradecer aqui também com muito prazer, com muito carinho, a Luciane Severo, a Gabriela Piras e também a Geisa Ramos. A gente volta amanhã, às 8 da manhã, logo após o Matos Nascimento com Manhã de Glória. Tem o nosso Disque M aqui na nossa melodia. Logo mais, o nosso novo encontro no Cristo em Casa, às 9h30 da noite. Tá bom? Recebendo o pastor Manassés Brito, uma grande equipe. Segunda-feira, às 11h, se Deus quiser, mais um debate. Chegando Edil Lobo e Débora Lira no Tarde Maior. Obrigado, gente. Valeu, tá? Segunda, você ouve mais um Debate Melodia.